paz do Senhor Jesus Cristo na manhã deste dia. Que Deus seja louvado pela tua vida nesta manhã. Eu quero assim estar compartilhando esta palavra com o teu coração. Palavra esta que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, aleluia, no livro de Josué, que diz: seja forte e corajoso. Aleluia, seja forte e corajoso. Versículo 6 diz assim, versículo 6 e 7, seja forte e destemido, porque tu farás herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Versículo 7, tão somente sede firme e corajoso para ter zelo de agir de acordo com os mandamentos do Senhor. Moisés, teu servo, te ordenou, não te aparte dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Meus irmãos, eu quero, através desse vídeo, aleluia, nesta rede social, trazer esta palavra, esta meditação na manhã deste domingo para a tua vida. Deus, Ele colocar esta palavra no meu ser, na minha alma, no meu coração. E eu quero ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. Sabemos que a Bíblia vai relatar que Moisés e Josué era, aleluia, foi sucessor de Moisés. E agora Moisés vai partir e Josué vai assumir o lugar que era de Moisés, a qual Deus assim ordenou. Mas Josué está temeroso, aleluia, de assumir uma responsabilidade tão grande, de assumir uma postura tão grande diante da nação de Israel. Pois agora ele precisa assumir, precisa ser colocado na posição de líder da nação de Israel para levar aquele povo para a terra prometida. Louvado seja Deus. E diante desta responsabilidade, Josué está sem saber como agir. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vai nesse momento, Ele vai neste momento, nesta hora, aleluia, lembrar a Josué que ele foi escolhido pelo Senhor. Deus agora vai lembrar a Josué que ele fora chamado pelo Senhor. Deus vai lembrar a Josué que ele não fora simplesmente colocado naquela posição por colocar, mas fora chamado pelo Senhor. E Deus vai dizer: seja forte e corajoso, seja destemido, porque você, Josué, está pronto e está preparado para esta responsabilidade. Nesta manhã, a palavra que eu tenho para o seu coração, a palavra que eu tenho para a sua alma é: Deus, Ele é fiel. E agora Josué temeroso, Deus vai animar Josué. Josué está temendo diante desta responsabilidade e Deus vai começar a trazer uma palavra de ânimo para Josué, dizendo: seja forte e corajoso, Josué. Aleluia, não temas diante das dificuldades, porque eu estou contigo. Eu estou com a nação de Israel. Eu estou com você na frente desta grande responsabilidade. Nesta manhã, a palavra que eu quero nesta manhã trazer ao seu coração é: quem sabe o Senhor te colocou uma grande responsabilidade nas suas mãos, uma chamada ao qual você pode estar temendo neste momento, diante da responsabilidade desta chamada. Mas eu quero ser canal de Deus para a tua vida. E por 7 vezes Deus vai dizer para Josué: seja forte e corajoso. Mas há um segredo aqui, meus queridos irmãos, a qual nós precisamos estar atento, a qual nós precisamos também no dia de hoje, para toda a responsabilidade e para toda a chamada, e para todo chamado de Deus, está apto para o chamado, é não se esquecer, aleluia, não se esquecer
de não se apartar a nossa vida, os nossos olhos, a nossa mente da palavra do Senhor. Porque Deus vai lembrar Josué: Josué, você foi chamado, você foi escolhido, você foi moldado, você está pronto para assumir este posto. Você está pronto para assumir esta responsabilidade. Mas Josué, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Seja forte e corajoso, porque Deus está dizendo, meus queridos irmãos, para Josué que vai surgir dificuldade. Deus está dizendo para Josué que a chamada não seria fácil. Deus está dizendo para Josué que a caminhada não seria fácil. Se alguém lhe disse que a chamada é fácil, ele está mentindo para você. Pois a chamada é com dificuldade, a chamada é com provações, a chamada é com momentos difíceis, pois diante da chamada você precisará lidar com processos, você precisará lidar com situações difíceis, você precisará lidar com situações que vai fugir ao seu controle, mas não ao controle do Senhor, porque aquele que chamou, ele se responsabiliza. Aquele que chamou, ele capacita você para a obra. E ele te fortalece em meio às lutas, em meio às dificuldades. Então, seja canal de Deus para outras vidas. Aleluia. Então, Deus vai lembrar a Josué da chamada, da responsabilidade da chamada, vai o fortalecer, vai dizer para ele, vai lembrar ele que Deus era com ele, mas também Deus vai dar uma ordem, e a ordem de Deus, irmão, que Deus dá para Josué, ela segue para nós também. Que ordem é esta? Esta ordem é não se apartar do livro da lei, não se apartar desta palavra que aqui está, pois esta palavra, ela é o que nos mantém firme e prontos e aptos a exercer a chamada que Deus colocou nos nossos corações. Porque se nós, meus queridos irmãos, se apartarmos desta palavra, nós entraremos por situações fora do contexto bíblico, entraremos por situações fora do agir de Deus. Pois Deus está dizendo para Josué: olha, Josué, durante a caminhada vai surgir dificuldade. Durante a chamada, Josué, vai surgir momentos difíceis. Josué, durante a chamada que você estiver exercendo, levando esta nação para a terra prometida, vai surgir momentos difíceis. Mas seja forte, Josué, seja corajoso e destemido, porque eu vos farei herdar a terra que vos prometi. Pois assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas Deus está dizendo também para Josué: olha, Josué, tem um segredo que você precisa aprender. Nesta manhã ele é um aprendizado para mim e para você. O segredo que Deus estava dando para Josué era dizendo para ele: olha, assim como eu, Deus Todo-Poderoso, fui com Moisés, eu serei contigo. Mas há um segredo. E qual é o segredo? O segredo, Josué, é não se apartar da palavra do Senhor. Aleluia, porque quem está na palavra ouve a voz de Deus. Quem está na palavra não perde a direção. Quem está ouvindo, quem está na palavra ouve a voz do Senhor. E Moisés foi um homem que em toda a sua carreira espiritual, em toda a sua chamada, em toda a sua capacitação de chamada, Moisés sempre ouviu a voz de Deus. Oh, glória a Deus. Eu sei que esta palavra vai ser direcionada para aquele coração que precisa nesta manhã ouvir esta palavra da parte do Senhor. Pois durante a chamada nós somos colocados diante de situações tão grandiosas que, se nós não estivermos pautados no conhecimento e na direção da palavra, perdemos a visão e não ouvimos mais a voz do nosso Senhor. E quando, os meus irmãos, nós passamos e não ouvimos mais a voz de Deus, nós perdemos o foco, nós perdemos a visão da chamada. É por isso que muitos têm se perdido. É por isso que muitos têm, assim, de alguma maneira, se perdido no meio da caminhada.
tem começado bem, mas tem se perdido ao longo da caminhada, pois tem esquecido de continuar meditando na palavra de Deus. E Deus não quer que Josué se perca, mas quer que Josué, aleluia, seja bem-sucedido. Todo servo de Deus, toda serva do Senhor, todo obreiro fiel, todo aquele que é chamado para uma missão, para guiar um povo, para trazer uma mensagem, para alimentar um povo espiritual, seja na palavra, seja no louvor, seja na obra missionária, ele precisa estar todos os dias da sua vida pautado na palavra. Então, na manhã deste dia, faça como Josué fez. E assim Josué pôde obedecer à voz de Deus. Ele não se apartou da palavra de Deus. Aleluia, porque, irmãos, no meio da caminhada, diante da caminhada, vai surgir situações que vão fugir ao seu controle. Situações que vão fugir, aleluia, a seu agir. Mas esta palavra poderosa, esta palavra que é fiel, que revela o profundo e o escondido, que traz o entendimento, que traz a graça e que traz para nós, aleluia, o conhecimento do certo, aleluia, do errado. Então, na manhã deste dia, a palavra de Deus que é eficaz, que é pura, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai nas juntas e nas medulas. E quando nós temos uma chamada, nós precisamos estar sempre pautados na palavra. Para quê? Para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos a direção que Deus quer para nós. E Josué estava diante de uma grande responsabilidade, de uma grande chamada, mas não podia perder o foco daquilo que Deus tinha para ele, que era, aleluia, glória a Deus, que era, aleluia, pautar-se na palavra. Quem se pauta na palavra ouve a voz do Senhor. Por isso há muitos que há de se perder, que têm se perdido, que têm de alguma maneira se perdido ao longo da jornada ministerial, que têm entrado por situações que Deus não mandou. Por quê? Porque esqueceram de se voltar para a palavra. Aleluia. Se esquecendo de se voltar para a palavra, não ouve mais a voz do Senhor. Não ouve mais os conselhos do Senhor. Então, nesta manhã, você que está diante de uma grande responsabilidade, ouve o conselho que a palavra de Deus está te dando. Ouve o conselho que a palavra de Deus está deixando para o seu coração nesta manhã. Quem sabe você pode estar diante de uma grande responsabilidade e diante de um grande chamado. Mas o conselho é: seja forte, seja corajoso. E não se esqueça de se apartar e não se aparte do livro dessa lei. E assim Josué o fez. E se você meditar, você vai perceber que Josué conseguiu concluir a chamada, conseguiu exercer a chamada, conseguiu levar o povo para a terra prometida. Mas se você perceber e olhar pela caminhada que Josué levou, você vai perceber que surgiu no meio da caminhada situações difíceis. E Josué só conseguiu exercer esta chamada. Josué só conseguiu, aleluia, concluir aquilo que Deus tinha para ele, porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele ouviu o conselho de Deus, porque ele ouviu a palavra de Deus, porque ele estava sempre, aleluia, na palavra, ouvindo os conselhos do Senhor. Então, nesta manhã, eu tenho uma palavra para o seu coração, e a palavra é: não se aparte do livro da lei. Você que tem uma grande responsabilidade, fica na palavra. Fica na palavra, porque na palavra você vai ser bem-sucedido, em nome de Jesus. E Josué conseguiu concluir a chamada, porque não se apartou do livro da lei. Surgiu dificuldade. Quem sabe você está passando por um momento de dificuldade. Aleluia, dentro da chamada, dentro do exercimento daquilo que Deus colocou no seu coração. Mas não perca o foco. O foco é a palavra. E quando você ouve a palavra de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai te dar conselho, Deus vai te dar diretriz, Deus não vai deixar você perder o foco. Nós só perdemos o foco quando nós saímos da palavra.
porque nós entramos em outras áreas que não é para entrarmos. Mas nesta manhã que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Fica na palavra, porque você será bem-sucedido e Deus vai te abençoar no exercer da sua chamada, assim como abençoou Josué, assim como abençoou Moisés.